Olá, investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom tê-los conosco também neste episódio, que é um episódio especial de férias que nós estamos fazendo. Já fizemos lá um especial com o ministro Roberto Rodrigues e com o Moacir Teixeira, fizemos com o Christian e agora estou aqui com o Bruno Lund, gestor da Ecogestão de Ativos. O Bruno, que tem sob seu comando não só um excelente time, mas vários fundos aqui da gestora. E eu convidei o Bruno para participar comigo desse podcast, para conversar com você, investidor e operador do agronegócio, mais sobre a ecogestão de ativo, mas também eu quero ouvir mais um pouco do Bruno e também do mercado, da indústria, porque afinal de contas, 2024 foi um ano bastante turbulento, um ano em que muita gente que entrou no agronegócio, que não entende muito do setor, se assustou, enfim, achou estranho uma indústria a céu aberto de vez em quando ter perdas, né? E uma indústria sem telhado. Então, e aí isso trouxe muita volatilidade, todos nós acompanhamos, mas o ambiente macroeconômico, que está longe de ser céu azul, tudo isso trouxe uma tempestade bastante grande, que tudo foi questionado. Agora, nós chegamos ao final do ano sem ter tido nenhum tipo de problema em nenhum dos fundos administrados pela Ecogestão de Ativos. Então, seja muito bem-vindo, Bruno Lund, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, obrigado por dividir um pouquinho do teu tempo com nossos investidores e o nosso pessoal do agronegócio, você que veio no ano passado também, né, no episódio especial, que teve uma audiência muito grande. Bruno, fala para mim, Bruno, como é que foi estar à frente da ecogestão de ativos nesse ano que o agro saiu da grande mina de ouro para o investidor para um enorme questionamento, onde teve RJ, teve aumento de inadimplência, como é que foi o seu ano, Bruno? Antônio, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com você, falando com os investidores aqui que nos escutam, com os ouvintes aqui que nos escutam, né? É sempre um prazer estar aqui com você. Ano passado acho que foi bacana o episódio, vamos fazer um episódio bem bacana aqui esse ano também. Mas, pergunta direta, né? Sim, então sim, tá sim. bom. Como é o nosso podcast, dedo no pulso. Dedo no pulso, tá certo. Foi um ano que eu diria que foi bastante desafiador, né? Acho que foi talvez um dos anos mais difíceis que eu já passei aqui na Ecoagro, porque, de verdade, né, tive um problema de enchente no Rio Grande do Sul. A gente tinha um fundo, né, que tinha 100% da exposição no Rio Grande do Sul, então foram 3 meses de muito trabalho, né, intenso ali, né, junto desse fundo, né, e junto da empresa, né, que recebia financiamento, né, por esse fundo, para a gente, né, não deixar, né, essas enchentes, né, reverberarem ali no fundo, e foi um trabalho, né, feito ali com muita maestria, muita excelência pelo meu time, pelo time ali da própria cooperativa, foi a cooperativa Cotribal, inclusive, né. Foram meses ali desafiadores que eu acho que eu até fiquei com um pouquinho mais de cabelo branco ali nesses 3 meses, né. Mas como sempre, né, a gente sempre fez nossas decisões de investimento, nossas decisões de clientes e novos fundos aqui de forma muito consciente, com muita diligência, né, com muita análise, né. A empresa muito boa, muito diligente, tá? E conseguimos, né, e conseguimos fazer com que, né, esse episódio de enchente não se reverberasse para o fundo e não se reverberasse ali para os investidores, né? A gente esteve muito próximo ali da empresa, dos produtores, né? Entendemos o momento, né? Demos prazo onde dava para dar prazo, né? Eventualmente tivemos que fazer algumas renegociações ali no meio do caminho, né? Alguma coisa a gente precisou penhorar também, né? Alguns dos ativos que estavam ali no fundo, né, tinham penhora ali do produto. A gente precisou ir atrás, né, do produto, que o produtor, mesmo tendo, né, colhido, estava receoso de usar, né, o recurso dessa colheita, porque ele não sabia, né, o dia de amanhã, e eventualmente a gente precisou tomar algumas atitudes mais drásticas. Então, né, não foi um céu de brigadeiro como no ano anterior, né? Ano de 23, né, tivemos, né, um ou outro atraso, né, como sempre. O agro, a indústria de céu aberto, sempre vai ter um atraso aqui, um atraso acolá, porque, né, bate um clima aqui, um clima acolá.
mas de qualquer forma, né, o ano de 23 a gente sabia que já estava resolvido, que o atraso era simplesmente um problema de logística, todo mundo tinha colhido, todo mundo, as safras tinham sido desenvolvidas bem, existia a colheita, era uma questão de chegar no porto, né, e a trading, né, monetizar esse recurso. Tá? Então, 23 tiveram alguns atrasos, mas que a gente já sabia que estaria resolvido, era só questão de tempo. 24 por conta da enchente ali e depois por causa da quebra no Centro-Oeste foi um ano mais desafiador, em que a gente precisou trabalhar muito mais próximo de todos os nossos clientes, não só para entender, né, o momento que eles estavam passando, como também ver como que a gente podia ajudar e como que a gente, né, teria que fazer com cada uma das nossas exposições que a gente tinha aqui nos nossos, né, fundos. Tá? Então foi um ano de muita interação com todos os nossos clientes, acima da média dos anos anteriores, exatamente dedo no pulso, que nem é o podcast aqui, para a gente entender o que precisava fazer e fazendo no momento certo, na hora certa, a atitude certa, né, seja ela mais branda ou mais drástica, né, a gente acabou, né, tendo um sucesso, né, em todas as nossas, na gestão de todos os nossos fundos, né, tanto no EGAF, né, que o investidor aqui já acompanha, né, a gente tem outros fundos aqui, eu tenho um FDIC multicedente multisacado, chamado Ecoinsumos também, que saiu muito bem, né, ao longo da crise, esse próprio Fiagro da Cotribá também saiu muito bem, tem um fundo da Singenta, tem um fundo que lá dentro tem Corteva, tem FMC, também tem mais um pouquinho de Singenta. Então, assim, né, a gente, de fato, né, tem muita exposição aqui no agronegócio, a gente tem, né, muita capilaridade no agronegócio, consegue enxergar o que está acontecendo por causa desses fundos que a gente tem. Hoje a gente tem 6 bilhões aqui de reais sob gestão aqui, só de crédito, né, voltado para o agronegócio, né, aqui na gestora, e com isso a gente consegue entender e ter ali um dedo no pulso do que está acontecendo, né, com o agronegócio, onde está pegando, onde não está pegando, né, e esse ano a gente precisou apagar alguns incêndios ali mais do que nos anos anteriores, porque, quer queira ou quer não, um ano de quebra no Centro-Oeste, que é a região, né, que mais produz no Brasil, e enchente no Rio Grande do Sul, que é a segunda maior produtora, né, do Brasil, é um ano desafiador, né, é inegável, né? Mas, de qualquer forma, sejam as revendas, as cadeias de insumos, as indústrias, né, que a gente acompanha aqui muito de perto, todas elas souberam gerir, né, esse ano, né, muito bem. A gente ajudou, né, nesse processo e conseguiu, de fato, sair vencedor, né, no final desse processo. Hoje, todos os fundos, né, estão muito bem. Teve momentos ali em que o nível de preocupação, né, elevou um pouquinho, mas a gente, atuando em conjuntamente, conseguiu ir tomando as decisões certas para, né, ir mitigando, né, potenciais problemas que poderiam vir a acontecer, e com isso, né, a gente acabou terminando o ano, né, com muito sucesso, né, em todos os nossos fundos. Tá? Então, fico muito satisfeito, né, com o resultado que a gente teve, né, ao longo de todo esse ano. Né, foi um ano de muito trabalho, né, muito desafio, né, mas que, né, colhemos bons frutos aqui no final desse processo todo. Bruno Christian esteve aqui na semana passada e ele falou que passou o ano voando, né? Visitando revenda, enfim, para entender melhor o que estava acontecendo, vendo olho no olho, fazendo o tema de casa que a securitizadora tem que fazer mesmo. E você também teve todo esse processo de ficar bastante próximo das revendas, por outro lado, dos investidores. E agora que o ano acabou e os problemas, hoje nós temos um outro nível de problema, que a gente está olhando para uma safra 25 que vem com tudo, e que coisa boa que é assim, é uma página virada, mas seguramente nós tivemos muitos aprendizados, né? Foi um ano difícil, foi um ano desafiador, mas nós tivemos um aprendizado. Não te parece que, às vezes, uma parte dos problemas que vocês enfrentam como gestor de ativos, ele é mais pela assimetria de informação entre o investidor e o produtor do que propriamente um problema real? Não parece, às vezes, que as pessoas exageram um pouco no nível de preocupação? Sem dúvida, né? Com certeza, né? O nível de informação que a gente que está aqui no dia a dia junto, né, com as empresas e junto dos produtores, né, é muito diferente do nível de informação que o investidor tem. Tá? E, sem dúvida, o investidor muitas vezes se preocupa, né, sobremaneira, né, além do que deveria, né, quando a gente está falando aqui de agronegócio. Né? Por exemplo, né, na enchente do Rio Grande do Sul, né, inclusive você lembra, porque você também me ajudou várias vezes, né, fizemos inúmeras ligações, inúmeras videoconferências
com diversos investidores das maiores matizes para entender o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, para explicar, olha, foi um fenômeno urbano, não foi um fenômeno rural, não bateu na região produtora, já tinha 80% colhido, os outros 20% é que estava sob risco, mas mesmo assim não foram os 20% integrais. Nesse fundo, né, basicamente, né, a gente financiava a cooperativa, que por sua vez financiava os produtores, né, e esses produtores eram, né, descontados aqui no fundo, né, ou feito aquisições diretas aqui contra o fundo. Muitos deles tinham, né, penhor de safra, e muitos deles, quando colhiam, né, por estar, né, ali no círculo da cooperativa, entregavam no armazém da cooperativa. Então a gente tinha uma fotografia, né, de onde estava o produto, né, desse produtor. Por exemplo, a gente sabia o que tinha no armazém dessa cooperativa, quanto que cada um dos produtores que estavam no fundo tinha no armazém da cooperativa. Então, muitas vezes, né, a gente via um atraso acontecer, mas via o produto ali, né, na cooperativa. E o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul foi que a logística, né, ficou muito comprometida, né, as cargas não conseguiam chegar nos portos, estradas foram destruídas e tiveram que ser reconstruídas, pontes caíram, que tiveram que ser erigidas de novo. Então, teve de fato ali, né, vários problemas para serem contornados, e isso acabou levando um ou outro crédito a ficar atrasado. Isso os investidores, né, se preocuparam muito quando o atraso começou a vir no fundo, né, e veio forte mesmo, né, assim, né, inicialmente falando, né, mas veio forte por causa de que a logística estava comprometida. Então o produtor tinha colhido, mas não tinha como vender, não tinha como entregar o grão e monetizar esse grão. Então a gente teve que explicar, olha, o grão está lá, o grão foi colhido, está no armazém, olha quanto tem no armazém, né? A gente tem o conta corrente desse produtor ali no armazém, ali dentro da cooperativa, o grão está lá. Então fique despreocupado que, uma vez que as estradas sejam reconstruídas, uma vez que, né, o grão consiga chegar, né, no porto, né, ou na trading, ou no beneficiário final, né, será pago, e consequentemente, né, essa dívida, né, que estava dentro do fundo atrasada vai ser paga também. Então, os atrasos avançaram, a gente foi mostrando, né, a evolução desses atrasos ao longo dos dias, né, e das semanas, o que acontecia. Eles foram caindo inicialmente muito vagarosamente, o que preocupou os investidores ali sobremaneira, mas depois que a logística começou a ser restabelecida, né, as estruturas e infraestruturas foram restabelecidas, aí os níveis de atraso começaram a cair, né, sobremaneira. É óbvio que tem sempre espertalhões ali no meio do caminho que querem se aproveitar, né, do momento, e esses espertalhões a gente foi duro, né, cara, vai penhorar, vai atrás, vai cobrar, né, mas tinha outros que não, que a gente via, cara, tá lá, é só, né, me dá esse espaço e esse tempo para que a gente consiga, de fato, né, entregar o que a gente se comprometeu de pagar. Então isso aconteceu muito, mas para o investidor entender isso, acho que é o ponto. Nossa, foi muita reunião, né, muito relatório, né, muita conversa com esses investidores, né, muito debate, tá? Alguns deles, né, entendiam um pouco mais, outros menos, outros, né, pô, dinheiro bom é dinheiro no bolso, né, mas, cara, não é bem assim, né, quando você está lidando, né, com agro, né, porque você tem o plantio, você tem desenvolvimento, você tem a colheita, monetiza-se a colheita e paga, né, então, né, o produtor, ele geralmente custeia a sua safra, né, de forma financiada, então ele precisa, né, da colheita para, né, voltar e pagar esse financiamento. Então você precisa explicar isso para o investidor. Alguns investidores entendem melhor, outros menos, né? Então realmente existe essa assimetria de informação, né? O ano, eu diria que para o investidor, né, em relação ao agro, né, o investidor acho que teve uma visão, né, que foi um ano muito pior para o agro do que de fato foi, né, não foi tão traumático assim quanto o investidor, né, achou. Isso fez, obviamente, que o custo de capital das operações de agro subisse um pouco, né, o mercado, né, exigisse e requerisse, né, um prêmio maior, né, para investir ali no agronegócio. A gente viu isso acontecer ali ao longo do ano de 2024, né, mas muito por conta dessa assimetria de informação, porque quando a gente estava no campo, a gente viu, olha, cara, de verdade, né, quem estava nas regiões teve quebra, a gente teve que monitorar muito de perto, por isso que o Christian realmente passou o ano voando, o ano viajando, exatamente para visitar, né, todas as revendas que estavam nessas, né, nossas exposições, nossos clientes de carteirinha que estavam nessas regiões em que, né, teve esses problemas climáticos, né, para entender em que pé que estava, né, e como que a gente podia, né, ajudar e como que a gente podia gerenciar as exposições que a gente já tinha, né, em cada um desses nomes, né, e quando ele voltava, né, obviamente ele sempre relatava para a gente, reportava para a gente tem reuniões de diretoria em que a gente, né, debate, né, muito isso, né, ele relatava e falava, olha, né, tem esse problema, tem aquele problema, mas o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo, né, e consequentemente a gente via que as ações de gestão em cada uma dessas revendas que eram nossos clientes de carteirinha estavam sendo muito bem conduzidas, né, e quando não, como a gente era muito próximo, a gente fala, cara,
isso não é o caminho, pô, faz isso, faz aquilo, por que você não faz aquilo, né? A gente eventualmente sugeria, né, eventuais rotas alternativas que a gente achava melhores né, e elas nos escutavam, porque como a gente sempre as apoiou, né, ao longo, né, dos anos, tá? Não teria por que, né, elas entenderem, né, uma sugestão nossa como algo, né, deletério, pelo contrário, não entendiam como algo, né, benéfico, né? Então, várias dessas revendas eventualmente estavam no curso, a gente propôs outro, né, e elas acataram, né, esse novo curso. Então, a gente esteve sim muito próximo das revendas, esteve sim muito próximo da indústria, a gente teve N conversas com a indústria, né, para entender como estava a carteira, como que estavam os pagamentos, como que estavam os clientes, né, para entender se esses atrasos iam ser resolvidos, né, ou não, tá? E foram, né, de verdade foram, tá? Um pouco do que a gente falou até no nosso vídeo do EGAF, né, esse ano precisou ter um pouco de renegociação, porque nessas regiões houve quebras, né? Essas quebras, né? Uma vez quebrado, né? Você não consegue monetizar, você não consegue ter o dinheiro, você não consegue pagar, você precisa renegociar para a próxima safra. Então, algumas renegociações aconteceram, né? Mais do que nos anos anteriores, tá? Mas foram muito bem sucedidas, né? Renegociações de clientes que são bons, né? De clientes de carteirinha, de clientes que estruturalmente estão bem e estavam vivendo uma conjuntura difícil, né? Então, clientes estruturalmente bons, mas que estão numa conjuntura difícil, né, não tem por que você não renegociar. Então, né, isso aconteceu, né, bastante, né, ao longo desse ano, né? E para você explicar isso para o investidor é sempre difícil, né? O investidor vê uma renegociação como, né, não, o cliente não quis pagar. Não é bem isso. Ele, né, muitas vezes ele não produziu, né, porque teve uma quebra de safra e, consequentemente, não tinha, né, como monetizar e fazer aquele pagamento. A gente entendendo que era um cliente estruturalmente bom, porém, né, porém conjunturalmente, né, com algum problema de aperto ali de caixa, tá, por conta da dificuldade do ano, a gente, né, acabou, né, junto com os nossos clientes fazendo esses movimentos, tá, que foram movimentos muito bem sucedidos, tá, sempre com muito critério, com muita seleção, né, e só para quem de fato realmente precisava. Quem não precisava, a gente foi, né, junto com eles, foi selecionando e separando quem precisava de quem não precisava. Ó, aqui aperta, aqui a gente renegocia, aqui aperta, aqui renegocia. Então, né, a gente foi fazendo, foi fazendo isso. E as visitas são muito importantes, né? A gente tem sempre um time aqui que visita, né, essas revendas. O próprio Christian, que esteve aqui com você, é um dos que mais visita, né, as revendas. A gente está sempre debatendo o que está acontecendo com elas, exatamente porque a gente quer estar próximo, a gente quer ter dedo no pulso dos nossos grandes clientes e saber, né, o momento que eles estão passando, né, para ver como que a gente, né, ajuda, né, esses clientes e como que a gente, né, entende as exposições que lá temos, tá? Então foi um ano realmente de bastante, né, intensidade, bastante análise, né, mais do que nos anos anteriores que estava um céu de brigadeiro, né? Mas é o nosso DNA, né, Antônio? Está no nosso DNA, né? A gente sabe que de tempos em tempos esses anos acontecem, né? E eu conversando, por exemplo, outro dia até mesmo com uma grande indústria, né, nossa, né, falando, cara, essa quebra no Centro-Oeste está dura. A gente começou a comparar como é que foi essa quebra no Centro-Oeste desse ano em relação a quebras que teve no passado, né? E a gente lembrou da quebra que teve em 15 e 16, que inclusive foi a tempestade perfeita, né? Você teve quebra de 30% do Centro-Oeste, você teve, né, preço de commodity para baixo em Chicago, e você teve dólar caindo, ou seja, dólar se apreciando, ou seja, real se apreciando, né, e o dólar caindo aqui no Brasil, ou seja, né, as três grandes variáveis, né, que batem no faturamento do produtor, né, levando esse faturamento para baixo. Então foi uma pressão enorme, foi uma crise, né, que aconteceu ali no Centro-Oeste, ali, né, na safra de 15 e 16, e a gente comparando, a gente virou e falou, cara, essa safra eu diria que foi pior do que a da 15 e 16 para a região afetada, né? Não foi o Centro-Oeste inteiro, foram algumas mesorregiões, foi pior do que aconteceu em 15 e 16, né? Então eu tive um Brasil que, né, performou bem, mas eu tive um Brasil que, cara, sofreu, né, uma das piores crises, né, desde a última grande crise que a gente teve no agro. Então, de verdade, né, é importante estar lá, é importante acompanhar, é importante estar no campo, é importante a gente criar esses mitigadores e ter essa rotina de olhar para frente, entender os problemas e ver como que a gente, né, pode, né, solucioná-los junto, né, com os nossos, né, clientes. Então a gente fez muito isso esse ano, né, muito mais do que, eu diria que bem mais do que nos anos anteriores, né? Até porque precisou, né? Precisou. Agora, é interessante, Bruno, quando a gente olha assim, o tamanho que virou o grupo Ecoagro, tanto a securitizadora quanto a gestora, tivesse, assim, a quantidade de dinheiro
que a Ecoagro coloca no agronegócio, né, viabiliza a partir dos investidores. Poxa, se o Grupo Ecoagro fosse um banco, hoje estaria disputando lá o segundo lugar de maior ofertante de crédito para o agro. Então é natural que vocês tenham essa rotina mais intensa em momentos como esse, e eu acho que é isso que faz a grande diferença para o investidor, para as pessoas que estão no ambiente orbitando tanto a Ecoagro quanto a gestora, porque realmente as pessoas elas não entendem a extensão do problema, elas tendem a maximizar a notícia ruim e não compreender bem as notícias boas. E claro, teve problema e vocês enfrentaram muito bem, tanto é que a gente chega no final do ano sem problemas para relatar. Não teve investidor que não recebeu seu dinheiro, não teve nada, tá tudo certo. E tem uma coisa muito marcante em ti, Bruno, que os investidores reconhecem. A gente vê isso no nosso vídeo do EGAF, lá nos comentários que as pessoas fazem. Você, além de ser um excelente gestor, você é muito transparente. Você traz a realidade como ela é. Isso é uma característica sua. Tanto é que eu perguntei sobre os fundos, você foi falar do pior, daquele que teve a pior situação, que foi o da Cotribá, que muitas das suas unidades estavam lá no meio das enchentes, né? Então, e você foi pegar já o pior cenário para mostrar. Mas a gente tem um melhor cenário, né, que é o próprio EGAF. O EGAF, que ele é um produto de varejo. Vários dos nossos ouvintes eles são investidores do EGAF, uns já eram, outros passaram a ser depois de acompanhar o podcast, e nós fechamos o ano com excelentes resultados. Isso se deve muito à gestão da ecogestão de ativos, que você é o diretor, você está à frente disso. Isso se deve muito ao seu trabalho, ao trabalho do seu time, e a gente chega no final do ano com um resultado absolutamente dentro daquilo que era esperado. E a gente olha para um 25 com uma perspectiva muito boa. Agora, Bruno, você, além de ser o gestor, você é economista como eu. Sim. Como é que você enxerga um papel que você está olhando a realidade dele todo dia por dentro, né? E ao mesmo tempo você vê um desconto enorme no valor da cota, no secundário, porque as pessoas misturam o problema da RJ com todos os fiagros, como se todos estivessem expostos aos mesmos problemas, boataria, carteira sendo girada, né? Os assessores muitas vezes fazendo ofertas para os investidores, cujo objetivo não é outro que não gerar carteira para gerar mais corretagem. E eu estava fazendo uma conta aqui, Bruno, que o EGAF ele paga CDI mais 4, e ele vem pagando desde o início, né, desde o final de 2021, sem dúvida. CDI mais 4. Até acima disso, inclusive. Até acima disso, inclusive, bem lembrado. Só que ele paga sobre o valor da cota patrimonial, que é 98,38. E dado o CDI de agora, DI mais 4, nós estamos falando de R$ 15,93 ao ano por cota, o que dá 19,42% de rendimento líquido de imposto de renda. Se nós considerarmos que o Copom subiu, quando subiu a taxa de juros em 1% em dezembro, já contratou mais duas altas, nós estamos falando de uma Selic a 14,25, que vai nos dar um rendimento mais ou menos de 21,80 ao ano. É muito rendimento. Né? Bruno, como é que você, como economista, que de um lado olha as opções de investimentos como um economista, está olhando o cenário econômico como economista, mas como gestor, está vendo uma realidade que não combina muito com o valor no secundário. Como é que é esse dia a dia vendo esse negócio? Não, isso é claramente uma distorção de preço, né? Eu pergunto, além de comprar, né? Eu sei que você compra também. A distorção de preço, né, é enorme, né? Assim, quando você olha o valor, né, fundamentalista desse nosso papel, deveria estar ali próximo de 100, você olha ele a 82, que é o que está hoje, né? Cara, realmente você vira e fala, nossa, realmente tem uma simetria de informação enorme, muita mídia negativa, o papel vai muito bem, obrigado, não tem nada que merecesse ter esse deságio ou que explicasse, né, esse deságio do ponto de vista
fundamentalista, você vê que está tendo um desconto praticamente aqui de 18% em relação ao que seria, né, o preço justo aqui do papel, né? Eu, como economista, acho que é uma belíssima oportunidade de compra, né? Uma belíssima oportunidade de compra. Se aproveitar o EGAF nesse momento, realmente vai ser algo que você vai ter na sua carteira rentabilizando muito bem, né? Eu fiz uma conta aqui, Antônio, você fez em valores absolutos, eu fiz em função do CDI, né? Aos níveis de 82, o EGAF é o equivalente a um rendimento que paga CDI mais 6,70, tá? Sem considerar a volta de preço, porque se eu estou a 82, volto para 100, cara, porra, é mais quanto aqui? Não é nem mais 18. Vai dar mais 18, claro. Não é nem 18. 18 é quando você faz sobre 100, baixo, né? claro. Quando você faz 18 sobre 82, na subida é maior. Cara, é maior. Então estamos falando aqui de uns 25% aqui de aumento. Então, além de você ganhar o CDI mais 6,75 por ter comprado, né, o 82, você ainda tem todo esse upside quando voltar, e a gente acha que não sabe quando vai voltar, não temos bola de cristal, mas alguma hora volta, porque o preço está distorcido, né? Tem distorções que, né, eventualmente demoram mais para voltar ou demoram menos para voltar, depende do mercado acordar, depende das pessoas acordarem, né, dos investidores, né, acordarem a essa distorção e trazerem, né, o preço de volta à realidade, ao seu fundamento, tá? Mas a gente sabe que uma hora volta, né? Não temos bola de cristal para saber quando, né, mas a gente sabe que uma hora volta. Ano que vem, possivelmente, se céu de brigadeiro no agro, que tudo indica, né, pelas todas as previsões que a gente tem visto, né, o que a gente tem falado nos nossos vídeos, é uma safra muito boa, que largou muito bem. Se a gente só tiver notícia positiva do agro, acho que pode ser um potencial trigger de volta, né, para esse preço voltando, né, a 100. Então, não só você ganharia, né, os seus 6,70, né, que é acima do CDI mais 4 que a gente tem colocado como objetivo, como também, né, você teria uma possibilidade de vender lá na frente, né, a R$100, embolsando 25% aí de rentabilidade, o que é algo, né, muito interessante. Tá? Então, quando eu vejo isso como economia, obviamente, né, eu sou comprador do EGAF, não só por uma questão de alinhamento de interesse, né? Uma das perguntas que sempre me fazem, né, você tem dinheiro investido no EGAF? Claro que eu tenho dinheiro investido no EGAF, eu acredito no produto. Eu também recebo essa pergunta. E a minha resposta sempre é assim, para os meus padrões, bastante. Bastante, isso que eu ia falar. Então, assim, eu acredito no produto, né? A gente tem uma parcela relevante do nosso capital investido nesse produto, porque é um produto que a gente considera que é muito bom, né? Te dá muito mais conforto investir em algo que você tem controle ali da situação. Óbvio que a gente não controla as revendas, mas a gente está muito próximo, né? Sabe o que está acontecendo, né? E entende para onde elas estão indo, o que elas estão pensando, né? Quais são as próximas etapas, as perspectivas, né, de cada uma dessas revendas. Então, você acaba tendo um conforto enorme, né, de fazer esses investimentos, porque você tem esse alinhamento de interesse aqui completo. Você só aloca em coisa que, de fato, né, você julga como boa, né? E que na sua avaliação e que em todas as diligências que passaram não teve nenhum problema, pelo contrário, né, teve, né, só sinais, né, positivos. Zero problema, né? Passou o ano, o EGAF zero problema. Não, nenhum problema. Zero problema. Então, assim, a gente tem parcela relevante do nosso capital investido e, de verdade, eu acho que é um belíssimo ponto, né, de compra aqui. E se cair mais? Cara, se cair mais, a distorção está aumentando mais ainda. É mais ponto de compra ainda. Mais, né, Bruno, pode cair mais? Não sei, cara. Realmente não sei. Depende de oferta e demanda. Isso é difícil. Pelo fundamento, não. Né? Pelo fundamento, não deveria. Né? Mas como é secundário, né? Como é algo que depende ali, né, das pessoas que estão comprando e vendendo, sim, é possível que caia mais, mas completamente descolado, né, do fundamento. Então, quando você vê, né, esse descolamento, né, você acaba vendo uma belíssima, né, oportunidade de compra. Quando você olha as grandes bolhas, né, você falou, eu sou economista e tal, né, já estudei um pouco de bolha no passado. Quando você olha as grandes bolhas, é isso, né? Você tem o fundamento, você tem o preço que está sendo negociado no mercado, né? Uma bolha é nada mais, nada menos do que você ter esse descolamento entre, né, o preço, né, fundamentalista, né, justo, né, e, de fato, né, o preço que está sendo negociado no mercado. Só que o que a gente está vendo aqui é uma bolha invertida, né, para baixo. Né? Ao invés de ser uma bolha, né, de subida de preço, é a bolha invertida. Né? Então, ou seja, é uma belíssima, né, oportunidade de compra. A gente viu no passado, por exemplo, eu já fui da B3, né, eu lembro na época que eu estava na B3, a gente via uma distorção enorme entre ações da Usiminas PNA e ações da Usiminas ON.
tinha um descolamento de preço entre as duas que era, né, assim, tinha questões de voto e etc. que justificavam um pedaço do descolamento, mas o grau que estava, o nível que estava de descolamento não tinha explicação, né? E se eu olhava aquilo, cara, eu falava, cara, não tem explicação, cara, tem que comprar uma, vender outra e, cara, arbitrar alguma hora esse preço volta, né? E de verdade, quando você arbitra, você se alavanca de um lado e compra do outro, em tese, né, você toma um risco ali, né? Porque se essa distorção ficar, né, se prolongar por muito tempo, você vai ter que manter aquele financiamento por muito tempo. E se ela ampliar, eventualmente você tem chamada de margem ali na posição que você está financiando, e aí com isso você precisa honrar essa chamada de margem, né? Então, muitas vezes, por mais que você acredite, né, nessa distorção e você tenha muita convicção na distorção, às vezes a distorção permanece exatamente por conta de você não ter esses arbitradores podendo se financiar de um lado, tomar do outro, ou a parcela de financiamento, né, é muito grande. Então, muitas distorções às vezes se prolongam, né, por conta disso. No EGAF não tem financiamento, né? Então o EGAF hoje ele não pode ser tomado emprestado, não pode ficar vendido a descoberto, não pode ser alavancado, então a chance de você corrigir essa distorção é menor, tem que ser de fato, né, volta do preço do mercado, saída de mídia negativa, né, e etc, né? Mas a gente julga que isso em algum momento vai acontecer, né? Então, quando eu olho para isso, eu viro e falo, cara, compra, porque realmente nesse preço que tá uma pechincha, sabe, né? Bruno, que às vezes uma Black Friday. Uma Black Friday, é verdade, verdade. Aqui, cara. Verdade, sabe que às vezes eu fico com pena, sabe? Às vezes eu vejo assim, tô olhando o gráfico lá e o cara e o EGAF está caindo, mas sem volume muitas vezes. Aí, claramente ali é um pequeno investidor, alguns pequenos investidores que foram ou mal orientados, ou o efeito do susto, enfim, a pessoa ou não entendeu direito a tese não é comprar por 10 para vender por 12, é para manter, para ganhar dividendo, é uma outra estratégia de investimento. E eu te confesso que isso com pena, assim, porque a pessoa está botando fora um dinheiro que ela deveria estar olhando assim, poxa, mas quanto isso aqui está me rentabilizando? Isso aqui é muito dinheiro. E claro que se eu olhar no curtíssimo prazo, e eu preciso daquele dinheiro no curtíssimo prazo, eu tenho uma referência. Mas a pessoa do curtíssimo prazo não deve botar o seu dinheiro nesse tipo de papel. Não. Agora, aquele investidor de médio e longo prazo, poxa, isso vira uma oportunidade. Sem dúvida. Eu confesso que eu fico com pena, mas eu compro. Os investidores têm que entender que tem que ter a cesta da reserva de liquidez ali deles, e não pode ser o EGAF, a reserva de liquidez não pode ser o EGAF, porque essas distorções podem acontecer, que nem aconteceu desse ano, né? Imagina as pessoas que compraram o EGAF ali a 95, que era um preço bom, né? À época, e hoje estão vendo 82 e precisam se desfazer do papel porque não tem reserva de liquidez, e é a única fonte, né, que eles podem ter acesso a esse recurso, que é isso que você está falando. Vai ter um prejuízo, de fato vai ter um prejuízo, mas se ele tivesse a oportunidade de manter isso por mais tempo, com certeza, né, esse prejuízo seria revertido e viraria, né, lucro, né, quando se aumenta, né, o horizonte temporal ali do investimento. Então, sim, né, eu sou comprador do EGAF, sim, eu recomendo o EGAF, mas sempre no sentido de, olha, a tua reserva de liquidez não pode ser o EGAF, você tem que ter uma reserva de liquidez para suplantar o que você precisa num horizonte aí de pelo menos um ano, né, fora do EGAF, ou fora de investimentos de maior risco que também tem esse mesmo quê de, né, horizontes mais longos, tá? Então é importante sim a pessoa ter reserva de liquidez, não investir 100% ali no EGAF, porque se você precisar de um dinheiro para, né, fazer, né, para fazer um investimento, né, ou para pagar uma cirurgia, ou o que quer que seja, né, na sua vida pessoal, né, ou na sua vida profissional, né, você tem que ter outras opcionalidades que não só o EGAF, porque, por exemplo, o momento agora é isso. Imagina você comprou, que seja 90, comprou 90 para 82, é 8% de... 8, 9% ali de rentabilidade negativa. Agora, se você tiver, né, a oportunidade de investir para o longo prazo, né, o tempo, né, aí a figura muda, né? Aí é isso que você está falando. Aí não só, né, é uma belíssima oportunidade de compra, como também uma belíssima oportunidade de rentabilizar, como também, né, lá na frente isso vai render muitos bons frutos, né, para quem adquire esse tipo de produto. Então, precisa ter muito claro que a reserva de liquidez não pode ser misturado, né, com esses investimentos de mais médio e longo prazo. Então, o EGAF está mais para investimentos mais médio e longo prazo do que, né, para reserva de liquidez. Então, isso é muito importante, isso que você falou, é importante deixar isso
aí claro aí para os investidores, né, que têm começado a gostar de investir no EGAF, estão vendo a oportunidade. Cara, não aloquem tudo, 100%, principalmente se você precisar do dinheiro. Se você não precisar, beleza, pode alocar. Agora, se você precisar em algum momento, né, é importante você ter aquela reserva para que você não precise vender o EGAF no pior momento, né, porque está sendo pressionado e tem essa distorção de preço, né, que está acontecendo, né, sem explicação no fundamento, né, sim, no é valor 100% sistêmico, não tem nada a ver com o fundo. E Bruno, eu tenho uma tese que assim, você tem a tese do salário, né? O EGAF é como se fosse um salário, porque todo mês vai pagar na mesma data lá os rendimentos. Então, a partir desse raciocínio, eu construí minha tese que é a seguinte: poxa, se é como um salário, o EGAF não se vende, o EGAF só se compra. Só se compra. Porque quanto mais cotas eu tiver, maior vai ser o meu salário. E quanto mais barato tiver a cota, mais cotas eu consigo comprar com o mesmo dinheiro. Sim. E logo eu passo a ter um salário maior. Então, a gente precisa entender os objetivos de investimento antes de investir. Uma pessoa que está comprando uma ação por 10, que o objetivo dela é vender, se desfazer do papel quando ele bater 12, por exemplo, ele está lá especulando. O EGAF você não está especulando, você está comprando ele com o objetivo de receber os juros, né, que vai lhe dar uma renda mensal. É um outro tipo. E com essas rentabilidades que nós estamos vendo hoje, poxa, é uma baita de uma entrada. Eu gosto de separar os produtos em produtos de acúmulo de capital e os produtos de renda, né? O EGAF é um produto de renda, né? Um produto que você vai botar o teu dinheiro lá e vai receber a sua renda mensal, né? Se você quiser usar o EGAF para acúmulo de capital, você vai precisar reinvestir, né? Ou seja, se você, né, não tiver o que fazer com aquele pagamento, né, que o EGAF te deu, o que você tem que fazer? Pega aquele dinheiro, você não precisa dele, reinveste no EGAF, para tornar ele, né, um produto de acúmulo de capital. É diferente quando você pega a indústria de fundos em geral, né? Os fundos em geral, aí, os fundos abertos, fundos de ações, fundos de mercado, eles não têm pagamento de dividendos mensal, ou trimestral, ou anual, ou o que quer que seja, né? Você simplesmente larga lá, aquele patrimônio vai crescendo, quando você precisa resgatar, você resgate, o teu patrimônio, né, cresceu e você resgatou um pedaço do teu patrimônio. Já o EGAF não, né? O EGAF, quando você investe, né, ele é um produto que o que ele dá de rentabilidade, ele paga para você no mês, né? Ele deu de rentabilidade nesse mês, né, X, vai pagar X para você, deu de rentabilidade, vai pagar X, né? Obviamente com pequenas suavizações para aquilo ser um salário que ele trabalha, a gente retém um pouco de resultado no fundo, né, paga um pouco mais, né, no mês que recebeu menos, e assim por diante, para suavizar e ter o salário mensal. Mas fora isso, né, o que ele rendeu, o EGAF está pagando. Então, ele sempre volta para o mesmo patamar. Então, se você botou lá 100 mil reais ali no EGAF, por exemplo, né, você não pode esperar que esses 100 mil vai virar 200 daqui a 10 anos. Não vai. Porque se você, toda vez que você receber o dividendo, né, você gastar, né, ele vai permanecer em 100 mil, porque o que ele sobe, ele paga. O que ele sobe, ele paga. Para ele virar um produto de acúmulo de capital, como, né, as pessoas, como eu uso, por exemplo, né, como outros, né, usam, você tem que, né, o que é pago, você tem que reinvestir, né? E aí reinvestindo, sim, aí o teu 100 vai virar 110, 120, né, no horizonte aí que você viu, né, no horizonte de um ano, 21%, né, o 100 de hoje vai virar 121% no final desse ano se você reinvestir, né? Então é importante, né, você, né, ter isso claro, né? O EGAF é um produto de renda que, para tornar um produto de acúmulo de capital, precisa, né, do reinvestimento. Então isso é bem importante e se diferencia. E você começou a comparar o EGAF com outros fundos. Quando você pega CDI mais 4 isento de IR, muitos investidores não fazem a conta do quanto machuca, né, um IR, né? Mas só para se ter uma ideia, né, o que é equivalente aqui a CDI? CDI hoje, vamos fazer a conta, CDI hoje 12,25, né? Vou fazer a conta com 12 aqui só para simplificar, 12. Vamos conta de padaria mesmo, 12 com 4, estamos falando de 16%. Isso é 16% limpo, né, na tua mão, tá? Um outro fundo que paga imposto de renda para ter os mesmos 16%, né, teria que ganhar 20%. Né? Porque se você pegar um imposto de 20%, por exemplo, que é o que os outros produtos pagam, né? Se você largar muito tempo, lá chega a 15%, mas vamos botar 20%, que começa em 22,5%, cai para 20%, 17,5%, depois, né, 15%. Pega o 20%, né? vai pagar 4%, vai virar os 16%. Vai pagar 4%, tem que render 20% para poder... Tem que render 20% para ganhar 16%. Isso botando 12%. A perspectiva no ano é que já está contratado 14,25%. Isso. Né? E o que a gente vê implícito nas curvas hoje já está... Eu fui olhar agora, entre o intervalo da nossa gravação, a gente gravou o vídeo do EGAF e agora está gravando esse podcast.
Está acima de 15. Sabe quanto eu vi na intuição? 15,80. Nossa. Assim, não acho que vai chegar a isso tudo. Acho que tem um componente de prêmio ali, a não ser que, obviamente, né, o fiscal se deteriore sobremaneira e venha medidas, né, mais deletérias ainda do que, né, as que foram apresentadas, mas está 15,80. Mas um pedaço disso, obviamente, é prêmio, é incerteza do que vai acontecer com o fiscal. Né, 15, acho que é execuível chegar. 15,80 a gente ainda acha que está meio over. Mas o fato que está sendo negociado hoje é 15,80. 15,80. Então, cara, se você pegar os 15, com os 4 estamos falando de 19, né, 20%, vamos botar 15,80, 20%. Cara, 20% limpo na tua mão, cara. Cara, 20% limpo na tua mão a cada... Sobre a cota patrimonial, né? Sobre a cota patrimonial. Se o cara comprar 82, então... Exato. Então, assim, sobre a cota patrimonial, se o cara comprar 82... Aí dá o 6,70, aí estamos falando, né? De 6,70. Exatamente, é 15 com mais 6,70, estamos falando aqui, 22,70, 23% mais ainda. Você vai dobrar o teu capital, se reinvestindo, né, nesse mesmo patamar a cada 3 anos, cara. Impressionante. É um negócio assim que é uma bicicleta que, se você, né, souber, né, pedalar direito, né, você, no final da sua vida, você tem um capital. Agora, é interessante, Bruno, porque todo mundo quer ficar rico, né? Eu quero, você quer, todos os nossos ouvintes querem. Agora, é uma parcela muito pequena que está disposta a fazer o que tem que ser feito. Porque, poxa, um negócio que está dobrando a cada 3 anos, é óbvio que você vai investir sob o som de canhões e não de violino. É isso aí. Então, todo mundo quer dobrar seu patrimônio, mas tudo com a máxima tranquilidade. Cara, isso não existe. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Isso é uma flagrante oportunidade. Sem dúvida. Então, e nós temos aproveitado. Agora, Bruno, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso Panorama Macroeconômico Agronegócio especial de início de ano. E eu quero, antes de te dar a palavra, eu quero te agradecer por ter aceitado aqui o convite para participar conosco e quero te parabenizar, Bruno. Poxa, você tem feito uma excelente gestão, você tem feito, não só no EGAF, mas todos os fundos que estão debaixo da gestora. A gente só vê resultado bom, mesmo em momentos de dificuldade, os resultados são bons, os investidores estão satisfeitos, a gente acompanha, e aí o EGAF, que é um produto de varejo, nos conecta com muito mais pessoas, né? Não são investidores só profissionais, a gente está vendo investidores regulares. Poxa, a gente fica feliz, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários lá, o pessoal dizendo, elogiando a gestão, a transparência, o cuidado que tem. E eu acho que isso tudo se reflete no resultado, né? Quando a gente olha o que está acontecendo, isso é derivado, rendimento e performance é resultado das ações de gestão. Sem dúvida. Então, as ações de gestão têm sendo muito bem tomadas, eu quero te dar os parabéns, Bruno, pelo belíssimo trabalho que você tem feito em prol dos nossos investidores, os quais eu me incluo, né? Então, claro. É muito bom saber que o EGAF e os demais fundos estão super bem geridos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Desejo para você um 2025 muito bom e com muito mais sucesso, com muito mais tração, mas com menos estresse. Muito obrigado, Antônio. Antes de mais nada, eu queria, né, te agradecer, né, por ter me convidado, né, agradecer a todo o time também, né, porque quer queira ou quer não, né, não é o trabalho de um homem só, certeza. É um trabalho de um time, né, aqui, né, eu acabo sendo a cara, né, às vezes, né, a fala, né, desse time aqui, né, nos vídeos que a gente faz, nos áudios que a gente faz, mas tem todo um time, né, dentro da Ecoagro para gerar esse resultado. Então eu quero não só agradecer aqui pelo convite, mas agradecer a todo o time que, né, ao longo desse ano foi um ano, né, de muita intensidade, mas que o time, né, teve muito bem, se portou muito bem, né, e ajudou, né, a ter todo esse resultado robusto que a gente teve nesse ano. E sim, né, esperemos e pelo que tudo indica, né, o ano que vem vai ser um ano de mais tranquilidade, águas mais calmas para a gente navegar. Mas, se Deus quiser, e de altos rendimentos para os investidores. O CDI a 15 ou 14 será, né? Eu vou desejar um ano bom para você, porque para o investidor já está garantido com esse nível de DI. Então, pessoal, esse foi o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio dessa semana. É o último especial de verão. Semana que vem voltamos olhando a economia dedo no pulso, vendo tudo que está acontecendo no mundo e na economia que pode afetar a sua vida e o seu negócio, seus investimentos. Agradeço a todos a presença até aqui. Uma excelente semana e até a semana que vem.